Olá, boa noite. Está no ar o Rede TV News. Olá, muito boa noite para você e seja também muito bem-vindo. Crise da pandemia faz a renda do brasileiro recuar ao menor nível desde 2012. É o que aponta uma pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E você vai ver também. Começa no domingo a edição do Enem com queda no número de inscritos. Nas últimas horas de preparação, os alunos aproveitam para tirar dúvidas e fazer a revisão final das disciplinas. Empresária de 52 anos é morta durante tentativa de assalto no Rio de Janeiro. Quase 200 pessoas são presas em uma das maiores operações contra o combate ao crime organizado no Ceará. E no Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, o exemplo de duas mulheres vitoriosas nos negócios. Lute, pesquise, estude, vá atrás, porque assim como eu, que não sabia nada, hoje nós construímos tudo isso. Mais de 3 milhões de estudantes vão fazer a primeira das duas provas do Enem no próximo domingo em todo o país. A edição deste ano teve o menor número de inscritos desde 2005. Vamos ver na reportagem de Rodrigo Cabral. Este cursinho de Belo Horizonte tem 3.500 alunos que vão fazer as provas do Enem. Hoje, no último dia de aulas, eles aproveitaram para tirar dúvidas e fazer a revisão final de algumas disciplinas. Eu, pelo menos, estou tentando só manter a tranquilidade, porque tudo que era para eu ter aprendido, eu já aprendi. A preparação começou em fevereiro com muitas incertezas por causa da pandemia. Na reta final, o retorno das aulas presenciais deu mais confiança aos estudantes. Clara quer uma vaga na faculdade para o curso de psicologia. Eu estava um pouco ansiosa há um tempo atrás, mas nas últimas semanas eu fui acalmando assim e agora estou de boa. Esse ano o Enem teve o menor número de inscritos desde 2005, pouco mais de 3 milhões e 100 mil. Em 2014, por exemplo, foram 8 milhões e 700 mil. A dúvida agora é se a diminuição da concorrência pode facilitar a entrada para a faculdade. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, 280 mil estudantes que se inscreveram no Enem de 2020 e que tinham isenção de taxas, mas não compareceram às provas, vão fazer o exame nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022. Mesmas datas da reaplicação do Enem e da aplicação para detentos e jovens sob medida socioeducativa. Por mais que tenha uma concorrência menor, é uma concorrência de maior nível de educação, que são as pessoas que tiveram uma educação melhor, que puderam se inscrever. Então a gente está concorrendo com menos pessoas, mas a gente está concorrendo com pessoas mais capazes. Neste domingo, os estudantes vão fazer as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e redação. No dia 28, as questões vão ser de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática. Primeiramente, é começar resolvendo as questões fáceis e médias. Você não pode ficar parado numa questão difícil. Depois que você terminar a prova, você volta naquela questão complicada por causa da questão tempo. Este neurocientista dá outra dica: usar técnicas adequadas para treinar a memória antes das provas. Use um gravador de áudio e leia em voz alta os textos. Isso vai ajudar a reter as informações e poderá ser consultado para relembrar o assunto. Não sei o que vai acontecer, mas eu tô assim, rezando para dar certo, com medo, mas tentando manter a calma. E agora é só fazer a prova. Boa sorte a todos os estudantes. O projeto Retratos da Violência, criado pela agência WE, junto com a associação Fala Mulher e em parceria com a Rede TV, conquistou o prêmio máximo do London International Awards. O festival contempla os melhores talentos da publicidade e esse trabalho brasileiro ganhou a competição. A Rede TV disponibilizou toda a estrutura física e a programação da emissora para acolher este projeto. Centenas de voluntárias participaram da ação. São mulheres de diversas idades, raças, estilos, classes sociais que representam denúncias diárias e fortaleceram o propósito da campanha. O presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista exclusiva para o programa Agora com Lacombe. Na conversa com o jornalista Luiz Ernesto Lacombe, Bolsonaro afirmou que pretende participar de debates eleitorais no ano que vem. Bolsonaro disse ainda que prefere parcelar o pagamento dos precatórios para beneficiar as famílias mais vulneráveis com o auxílio de R$ 400 e que ele está próximo de se filiar ao Partido Liberal, o PL. Vamos conferir então um trecho dessa entrevista.
Quais são os momentos assim, que o senhor tem mais prazer como presidente da República? Eu digo assim, na lida diária, no trabalho como presidente da República, quais são os momentos que o senhor gosta ali de estar ali participando? O sentimento do povo que tem para consigo é o carinho. Não só lá, com qualquer aeroporto que eu vá, qualquer evento que eu vá, tem muita gente e eu vou para dentro do povo. A segurança já sabe que não adianta querer me impedir, né, apesar dos riscos que eu corro. E me sinto muito bem estar agindo dessa maneira. Então isso nos conforta. Você pode ver, temos problemas. A inflação aí chegou nos 2 dígitos no mundo todo. Obviamente, aumento do preço de combustível, de alimentos, do gás. E mesmo assim, o povo está com a gente, porque sabe que eu estou fazendo o melhor de mim. O presidente Bolsonaro também falou sobre o Auxílio Brasil e a aprovação da PEC dos precatórios. Ele disse que prefere parcelar o pagamento dos precatórios para quem tem mais de R$600 mil para receber e beneficiar as famílias mais vulneráveis com um auxílio de R$400. Olha, pessoal, quem ganha 192 por mês e passa para 400, é um alento para ele, não é um plano eleitoreiro, é um plano para não deixar esses caras morrer de fome. Agora, quem tem votado contra os precatórios, quem permite isso aí? PT, PCdoB, PSOL, o Novo, esses partidos. Bolsonaro afirmou que pretende participar de debates eleitorais na corrida à reeleição no ano que vem. Eu pretendo participar de debates. Não pude participar na última, que estava em convalescença. Mas da minha parte não vai ter guerra. Eu tenho 4 anos de mandato para mostrar o que fiz. Agora, eu não posso aceitar a provocação. Coisas pessoais, tá? Porque daí realmente você foge da finalidade de um bom debate. Eu espero que as televisões que porventura forem organizar os debates, que leve à risca bastante essa questão. É para falar sobre o meu mandato, até a minha vida particular, fica à vontade, mas que não entre coisa de família, de amigos, porque vai ser algo que não vai se levar a lugar nenhum. O presidente ainda confirmou que está muito perto de se filiar ao PL. Mas a ideia de ter um partido criado pelo senhor... A aliança vai continuar, mas obviamente... pela nova legislação, né, esses partidos não têm direito a nada. Tá? Não tem tempo de televisão, nem se alguém, porventura, for para esse partido, não tem direito a nada. Terá que disputar uma nova eleição lá na frente, sem fundo partidário, sem tempo de televisão. Então, a gente fica aí numa situação de não discutir mais esse assunto. Esquece, não deu aliança, não deu certo, e vamos ter que colar num partido agora, fazer o melhor casamento possível para a gente... continuar levando avante, né, aquelas bandeiras que assumimos em 2019 por ocasião da minha posse. A entrevista completa você acompanha na quinta-feira que vem, dia 25, às 11h30 da noite, logo após o Sensacional. A crise provocada pela pandemia levou o rendimento médio do brasileiro ao menor patamar em 8 anos. Uma pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgada hoje, apontou também o aumento do número de pessoas dependentes de outras fontes de renda. Maria havia acabado de ser contratada como atendente quando a pandemia chegou ao Brasil. Como a lanchonete teve que fechar as portas, ela foi dispensada. E até ser readmitida 8 meses depois, precisou da ajuda da mãe para pagar as contas e sustentar o filho. Eu foquei mais em casa, no meu filho, entendeu? Nas coisas dele. E parei de gastar com besteira. Porque senão, ainda mais agora, tudo caro, né? Assim como Maria, milhões de brasileiros foram afetados financeiramente pela crise sanitária. Os números divulgados pelo IBGE mostram que, em comparação a 2019, o rendimento médio do brasileiro encolheu 3,4% no ano passado, a queda mais expressiva da série histórica, iniciada em 2012. A média de R$ 2.292 caiu para R$ 2.213. O rendimento de todos os trabalhos resultou em uma massa mensal de aproximadamente 207 bilhões e 400 milhões de reais, menos que o estimado para 2019, reflexo do desemprego recorde provocado pela pandemia. As principais pessoas que perderam sua ocupação com a pandemia, em geral, eram aquelas de pior inserção e menor remuneração, elevando a média da renda do trabalho. A pesquisa também mostrou que, enquanto a fatia da população ocupada diminuiu, o número de pessoas que dependem de outras fontes de renda, como o auxílio emergencial, cresceu. Além disso, pela primeira vez, a porcentagem de dependentes de programas de transferência de renda superou a das pessoas que recebiam aposentadoria ou pensão.
O número de pessoas com rendimento de trabalho caiu de 92,8 milhões para 84,7. Já a quantidade de pessoas com outros rendimentos, que era de 16,4 milhões em 2019, subiu para 30,2 milhões. Já a parcela que recebe pensão ou aposentadoria ficou em 26,2 milhões, ou 12,4% da população. O auxílio emergencial pago pelo governo federal responde pela maior parte do aumento do número de pessoas atendidas por programas de transferência de renda. Na medida em que 1/4 das famílias brasileiras hoje dependem desse auxílio, faz com que seja extremamente difícil, do ponto de vista político, que isso seja revertido. A pesquisa do IBGE é assunto para a nossa analista de economia, Salete Lemos. Boa noite, Salete. Olá, Augusto, Milena, boa noite a todos. Definitivamente o Brasil experimenta dias muitíssimo difíceis na nossa economia. E se não bastasse a perda de renda que se acumula há anos, como nós vimos, aliás, na pesquisa do IBGE, ainda temos de considerar as perdas promovidas pelo aumento expressivo da inflação, que come parte significativa do poder aquisitivo de salário e outras rendas. Nunca, portanto, o chamado bico fez tanta diferença no orçamento doméstico. Gente, trabalhadores que, em vez de descansar no dia de folga, vão para as ruas vender salgadinho, ou quantos milhares não trocam a folga por um serviço extra? Jardinagem, pintura, tijolo com tijolo, enfim, vire-se como quiser, salve-se se puder. Isso para não falar do desemprego e da informalidade que tomam conta do mercado de trabalho. E, claro, temos de considerar também a destruição de postos de trabalho que vem sendo produzida pelas inovações tecnológicas. Ok, estamos sim acompanhando o crescimento no número de vagas com carteira assinada, estamos acompanhando o aumento na demanda por trabalho temporário, mas vamos combinar? Desemprego junto com inflação atingem a todos os brasileiros, claro, com maior severidade, entre os mais pobres ou entre os trabalhadores com menores salários. Agora, outro destaque importante nessa pesquisa diz respeito ao auxílio emergencial, que ano passado fez toda a diferença, hein? Nessa busca pela sobrevivência. Situação muitíssimo difícil que exige de todos nós mais do que esperança. E neste meu retorno de férias, eu gostaria de parabenizar o IBGE pela qualidade das novas pesquisas, que cada vez se tornam mais importantes aí a implementação de políticas públicas de sucesso. Eu volto na próxima sexta-feira, até lá, e não deixe de aproveitar o seu final de semana. Obrigada, Salete. O WhatsApp, o Facebook e o Instagram tiveram uma pequena instabilidade na tarde de hoje no Brasil. Esse problema ocorreu por volta das 2 horas da tarde, mas não foi generalizado. A situação resolvida depois de cerca de 40 minutos. Em 4 de outubro, vocês devem se lembrar, os usuários já haviam enfrentado um apagão dos aplicativos da empresa Meta de Mark Zuckerberg. Mas por um período bem maior, mais de 7 horas, o suficiente para gerar muito prejuízo. Olha, neste sábado começa a campanha nacional de mega vacinação contra a Covid-19. Ao vivo, o repórter Guilherme Lopes traz todas as informações para a gente. Guilherme, muita gente com a vacina atrasada aí, a segunda dose, ou faltando uma vacina? Olá, Augusto. Boa noite para você, para a Milena, para todos. Sim, viu? Nas contas do Ministério da Saúde, são cerca de 21 milhões de pessoas que ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid em todo o Brasil. O público que predomina é aquele que tem entre 25 e 34 anos de idade. Outras 9 milhões de pessoas já podem tomar a terceira dose da vacina, que foi anunciada pelo Ministério da Saúde no começo da semana. Por isso que essa campanha, que começa amanhã e vai se estender ao longo de toda a semana seguinte, é para atrair essas pessoas, para reforçar a imunização. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participa amanhã da abertura dessa campanha em um posto de saúde da cidade do Rio de Janeiro. Em todo o país, 40 mil unidades de saúde estarão abertas amanhã em horário especial para reforçar essa imunização. Por isso que cada pessoa pode consultar o horário e é importante que consulte o horário de abertura do posto de saúde de sua localidade. Entre os estados brasileiros, São Paulo é o que tem o maior número de faltosos. São cerca de 4 milhões de pessoas que ainda não completaram a imunização, seguido pelo estado de Minas Gerais. A cidade de São Paulo
tem cerca de 345 mil pessoas nas contas da Secretaria Municipal da Saúde. Amanhã os postos também vão funcionar nesse regime especial para que essas pessoas procurem as unidades de saúde e se imunizem. Lembrando que, apesar desse número expressivo no município de São Paulo, a cidade completou hoje 99% de todas as pessoas, dos paulistanos, do público elegível, completamente imunizados contra a Covid-19. Já no Brasil, são 60% dos brasileiros que estão completamente imunizados contra o vírus. O Ministério da Saúde reforça que não adianta tomar só a primeira dose. A imunização, a proteção efetiva só acontece depois das 2 doses da vacina contra a Covid-19. Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigada, Guilherme. A partir de amanhã, o uso de máscara em lugares abertos não é mais obrigatório em Ilhabela, litoral norte de São Paulo. Já em ambientes fechados, no transporte público ou em eventos ao ar livre com aglomeração de pessoas, a proteção ainda é necessária. O decreto da Prefeitura também determina que estabelecimentos comerciais exijam dos clientes a apresentação de comprovantes de vacinação contra a Covid-19. A decisão contraria um decreto estadual. Em nota, o governo de São Paulo disse que o não cumprimento da norma que obriga o uso de máscara é passível de multa e, eventualmente, de intervenções do Ministério Público. 186 pessoas foram presas em uma das maiores operações contra o combate ao crime organizado no Ceará. Na ação, a polícia também cumpriu mais de 450 mandados de busca e apreensão. A mega operação aconteceu nas primeiras horas da manhã, em Fortaleza e em outras 50 cidades do Ceará. As investigações começaram depois da prisão de Valesca Monteiro, conhecida como Majestade, no Rio Grande do Sul, em agosto deste ano. Ela era uma das principais lideranças de uma organização criminosa fundada no Rio de Janeiro, com atuação no Nordeste. Com as informações fornecidas por Valesca, a polícia mapeou o segundo escalão da facção no Ceará. De acordo com as investigações, eles eram responsáveis pelo controle de pontos de vendas de drogas na capital e em várias regiões do estado. Os principais líderes da facção no Ceará já estão presos. Na operação de hoje, foram apreendidos celulares, armas, drogas e dinheiro. Um criminoso morreu depois de ter participado de um arrastão na manhã de hoje em São Paulo. Câmeras de segurança instaladas nas fardas dos policiais e também nas roupas dos moradores da região registraram essa ação. As imagens mostram o grupo atacando os motoristas. Um dos criminosos avança pelo menos 2 vezes sobre os veículos e aponta a arma para a cabeça das vítimas. De repente, surgem 2 PMs e começa uma perseguição. Quem está por perto para ver o desfecho. Os policiais alcançam a gangue no topo do viaduto. Pelo menos 3 homens conseguem fugir. Um reage e é baleado. O ladrão foi socorrido, mas morreu logo depois. Ele ia pra cá, Uma câmera instalada no colete de um dos policiais mostra parte da perseguição e a abordagem ao criminoso. Veja em câmera lenta que o suspeito não obedece à ordem de se deitar e saca o revólver da cintura, momento em que é atingido 2 vezes. Também na zona sul de São Paulo, o motorista de um ônibus perdeu o controle da direção e atingiu a entrada de um shopping. O veículo bate em um táxi e em seguida invade a calçada. Repare que por pouco 2 homens não são atropelados. 3 pessoas ficaram levemente feridas. O acidente aconteceu no fim da tarde de ontem, mas as imagens só foram divulgadas hoje. As causas ainda não foram divulgadas. 4 pessoas morreram e 5 ficaram feridas em um grave acidente envolvendo uma van e uma carreta nesta madrugada no anel rodoviário de Belo Horizonte.
Além do motorista, a van transportava 10 mulheres de uma mesma família. Eles seguiam para o aeroporto de Confins, na Grande BH. De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor não conseguiu desviar de uma carreta que estava parada na pista, com problemas mecânicos. Domingos Gonçalves Pereira, de 72 anos, e 3 passageiras morreram na hora. Outras 5 mulheres ficaram feridas. 3 estão internadas em estado grave. O motorista do caminhão disse à polícia que uma roda do veículo se soltou e ele foi obrigado a parar. Uma investigação foi aberta para saber se o local estava devidamente sinalizado. Uma mulher foi morta em uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. O crime aconteceu em Irajá, na zona norte da cidade. Selma Avelino é mais uma vítima da violência no Rio de Janeiro. Ela foi enterrada no dia em que completaria 52 anos. Na noite de ontem, Selma e a filha estavam neste carro em uma rua movimentada do bairro de Irajá, na zona norte, a poucos metros de casa, quando foram abordadas por 3 criminosos que atiraram. A vítima foi atingida por pelo menos 3 tiros. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Os bandidos fugiram sem levar o carro, recém-comprado pela empresária. A melhor pessoa do mundo, ela não merecia. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital e que agentes estão em diligências pela região onde o crime aconteceu em busca de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação dos autores do crime. De acordo com um estudo do Instituto Fogo Cruzado, entre janeiro e novembro deste ano, foram registrados 109 tiroteios ou disparos de arma de fogo durante assaltos ou tentativas de assalto no município do Rio. 60 pessoas morreram, o dobro do mesmo período do ano passado. O transporte de um coelho por via aérea causou uma tremenda confusão hoje no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Com uma autorização judicial nas mãos, o casal ficou inconformado ao saber que o animal não poderia seguir viagem. A confusão dura pelo menos 5 minutos. As imagens mostram a funcionária da companhia aérea discutindo com o passageiro. A companheira dele também tenta argumentar. Ela tem nas mãos uma autorização judicial para levar o animalzinho. E os ânimos se acirram ainda mais. Inconformado com a proibição de levar o coelho, o homem quase agride a funcionária, momento em que outras pessoas entram na briga. A discussão continua. O dono do bicho esbarra na perna de um dos envolvidos e cai em cima da bolsa onde está o coelho. Totalmente descontrolado, ele ainda acerta um soco no funcionário que tenta revidar. Por fim, o rapaz é controlado. Socorro! Em nota, a companhia aérea KLM Royal Dutch Airlines justificou que animais roedores não podem ser transportados na cabine de aviões por questões de segurança. No fim da noite, o casal embarcou com o coelho pela mesma companhia aérea. Hoje é comemorado o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, data que foi criada pelas Nações Unidas em 2014 para encorajar o sucesso das mulheres no mundo dos negócios. Quem vê hoje essa cozinha funcionando, com capacidade para criar os mais variados tipos de doces e massas, pode não imaginar, mas tudo isso é administrado pela Bia. Eu trabalhava com outro segmento, eu trabalhava no ramo do jeans e tivemos um problema de saúde com meu esposo. Foi quando eu me dei conta que havíamos perdido tudo. E eu não deixei a peteca cair e resolvi começar a fazer brigadeiros para ajudar na igreja. E o começo de tudo foi no improviso. Eram apenas 10 latas de leite condensado para fazer beijinhos e brigadeiros. Aos poucos, o dinheiro foi entrando e os clientes gostando das doçuras da Bia. Quando eu me dei conta, eu já estava fazendo bolos, eu já estava fazendo pavês, já estava fazendo uma quantidade grande de doce. Já estávamos perdendo o controle da situação e já estávamos precisando até de colaboradores para estar ajudando a gente. A Juliana trabalhava no ramo da construção civil,
mas há cerca de 10 anos decidiu, junto com o marido, empreender na área de cosméticos. Hoje, é ela quem administra a empresa e já conta com 130 colaboradores. Estamos em mais de 50 países, fazemos a exportação do nosso produto e estamos em todo o mercado especializado brasileiro. A história da Juliana também é uma daquelas que a gente gosta de contar. Mulher, empreendedora e que deu certo. Se fosse um homem, ele também poderia ter sucesso, mas o contexto é outro. Por isso, foi criado o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, uma data simbólica, mas fundamental para colocar em pauta um assunto que ainda precisa ser debatido em sociedade: a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Uma pesquisa realizada pelo Sebrae revelou que hoje, no Brasil, as mulheres tendem a ter mais dificuldades de acesso a créditos para empreender, mesmo com a inadimplência ligeiramente mais baixa do que os homens. O valor médio de empréstimos concedido a elas é de cerca de R$13 mil a menos que a média dada a eles. Além disso, as mulheres pagam taxas anuais de juros 3,5% maiores do que os homens. Ainda assim, com todos esses desafios, o Brasil é o 7º país com maior número de mulheres empreendedoras no mundo. Segundo o Sebrae, elas são mais de 30 milhões em um universo de 52 milhões de empreendedores no país. E a preferência delas é pelos segmentos de beleza, moda e alimentação. Lute, pesquise, estude, vá atrás, porque assim como eu, que não sabia nada, hoje nós construímos tudo isso. E comece, de uma forma ou de outra. Os desfiles presenciais da São Paulo Fashion Week retornaram às passarelas. Até amanhã, modelos de várias partes do Brasil e do mundo deixam o Parque do Ibirapuera muito mais bonito. É hora de colorir o rosto e dar aquela ajeitada no cabelo? Os modelos estão se preparando para encarar a passarela da São Paulo Fashion Week, considerada uma das principais vitrines da moda no mundo. A Marcela está bastante ansiosa. Bom, eu estou muito feliz porque eu peguei bastante desfile e tá fazendo Fashion Week é incrível, né? A gente gosta dessa correria, tava com saudade do backstage, então tá sendo muito bom, eu tô gostando. Quem também está gostando da retomada é a Neuzete, uma das 15 mil pessoas empregadas, direta e indiretamente, na São Paulo Fashion Week. Nossa, é maravilhoso poder cuidar das pessoas, né? Fazer o que a gente ama. Foi difícil na pandemia ficar em casa. Não foi fácil. O maior evento da moda da América Latina vem em um bom momento para a indústria têxtil que está se reaquecendo após a pandemia. A produção desse setor deve crescer este ano no Brasil 7,4%. Para os estilistas, a retomada vem com muita esperança. Acho que a gente só não parou de criar porque a gente tem clientes muito fiéis, que seguraram o nosso rolê, que pegaram na nossa mão e falaram: olha, eu vou continuar comprando, eu vou indicar para você não desistir. Na edição da São Paulo Fashion Week deste ano, são 52 desfiles, 27 presenciais e 25 digitais. Além de acompanhar os desfiles, quem vem a essa edição pode interagir com obras de artes, como esta aqui que eu estou. Pessoal, eu estou sendo sustentado por uma rede e aqui embaixo é o planeta, representação do planeta. Nós somos convidados a olharmos para baixo, para o centro. Existem inúmeras plantas, o cheiro de planta aqui também é bem forte e além do som, é tudo interessante. Nesse momento de pandemia, é um convite tanto para entendermos que fazemos parte de tudo isso. É uma retomada. A gente usou sálvia, alecrim, que são ervas super poderosas, usamos caládium, usamos toda a família das samambaias, que são plantas super ancestrais. A pessoa tem uma interiorização, olhar para dentro de si mesma. A gente está olhando muito para fora. É uma experiência, o contrário do planetário. Ao invés de você olhar para cima, você olha para baixo, para dentro da Terra. Na São Paulo Fashion Week deste ano, está todo mundo conectado. Homens, mulheres, brancos e negros. A marca do evento deste ano é a diversidade. 50% dos modelos contratados são negros e indígenas.
apesar de tudo que a gente está passando, a gente seguir, começar a voltar a trabalhar e se ver, representar e ver que as pessoas nos assistem, sentem esperança também, falam, eu também posso seguir meu sonho, posso ser o que eu quero. Por hoje é só. Uma boa noite para você. E agora com o programa Resgate 193. Uma ótima noite e excelente fim de semana.